Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Até a aula passada de Geografia estávamos falando de clima. Hoje nós vamos continuar, porém fazer uma relação clima e vegetação. Então antes de começar, antes de continuar, cara, volta na aula passada se você não anotou, se você teve dúvida, se você não percebeu como é a formação, quais são os elementos, o que compõe um clima. Aí você vem para esta aula e a gente continua, beleza? Neste conteúdo aqui não vai ter muita coisa nova para vocês não, né? Vocês viram que complicou bastante a vida de vocês ao se estudar clima na aula passada. Hoje nós vamos tocar no assunto de alguns itens, alguns elementos que vocês já viram. Então mesmo à distância, qualquer situação, joga no PDA e a gente troca uma ideia, beleza? Vamos lá? Bom, lembra que eu falei que nós íamos falar sobre formações vegetais e clima, né? A associação deles? Bom, as formações vegetais, elas são associações específicas de vegetais que se desenvolvem de acordo com o tipo de clima. Não só clima, mas relevo e solo de um local em que elas estão, em que elas se situam. A influência de um clima é de maior, relevância se comparado ao solo e ao relevo, havendo uma relação quase que direta entre a formação vegetal e a região climática característica da região. Então a relação entre vegetação e clima é muito próxima. De acordo com o tamanho, o porte, a estratificação predominante na paisagem, as formações vegetais podem ser arbóreas, você viu isso no 8º ano, vamos lá, arbóreas ou florestais, arbustivas e herbáceas ou campestres. Pode ser também complexas, que vão reunir espécies de porte variado. Lembra no 8º ano, o pessoal da tarde aí, que viu o Matheus se fingindo de uma vegetação arbustiva ao correr no pátio da escola do estacionamento e encontrar aquele arbustinho que tem ali, no antigo Seduca? Pois é, foi naquela época que eu ensinei isso para vocês. As formações vegetais, especialmente as florestas, elas desempenham funções importantes na proteção do solo, minimizando os efeitos do escoamento superficial da água, no equilíbrio ecológico, no abrigo das faunas silvestres, propiciando então a preservação de espécies. Também elas apoiam na manutenção dos ecossistemas e de recursos hídricos. Por um bioma, você precisa lembrar o que é bioma. Nós entendemos como bioma o conjunto de vida vegetal e animal definida pelo agrupamento de tipos de vegetação contínuos e que são identificáveis em escala regional, com condições geoclimáticas similares e de história compartilhada de mudanças, resultado ali de uma diversidade biológica própria. Essa definição super legal que eu acabei de passar para vocês foi o próprio IBGE que nos deu, ok? Então a confrontação de mapas de biomas e climas, ela vai reforçar a relação explícita entre clima, temperatura e umidade e a formação vegetal. Lembra que eu sempre falo para vocês, pega o mapa de vegetação, pega o mapa de clima, vocês vão ver que eles vão ser muito próximos, eles vão se falar. Desse modo, a maior diversidade de plantas e animais se encontram na região equatorial do planeta, porque é a região que tem a maior temperatura ou as maiores temperaturas e os maiores índices pluviométricos, chuva, lembre-se. Quanto mais nós nos afastamos dessa região equatorial em direção aos polos, nós notamos uma menor diversidade de espécies, uma área de menor temperatura e também de menor quantidade de chuva. Beleza? Existem 10 tipos principais de clima em todo o mundo e são influenciados por alguns itens: pressão atmosférica, correntes marítimas, circulação de massas de ar, latitude, altitude, precipitação pluviométrica, inclinação solar, que é a quantidade de luz que está incidindo sobre aquele lugar, e a soma de tudo isso gera então os climas que nós vamos ver agora. Quais são os principais tipos de clima? Vamos tentar ver um pouquinho cada um deles? Bom, não se esqueça, a sobreposição de uma característica sobre as demais é a que define o tipo de clima de uma determinada região.
Então, por exemplo, você tem todo aquele conjunto de características que formam um clima, certo? As características que formam um clima, uma delas, ou às vezes duas ou três, vão ser maior do que as outras. Quando isso acontece, é esse elemento que vai definir o tipo de clima da região. Beleza? Quais são os 10 principais tipos de clima? Vamos lá. Equatorial, tropical, subtropical, desértico, temperado, mediterrâneo, semiárido, continental árido, frio de montanha e polar. Beleza? Eu vou explicar alguns deles para vocês a partir de agora. Vamos começar pelo clima equatorial. O clima equatorial é registrado, olha o nome, nas áreas próximas à linha do Equador, como parte do continente africano e aqui da América do Sul, sobretudo o Brasil. É um clima quente, úmido, pouca variação térmica, ou seja, pouca variação de temperatura ao longo do ano e tem uma temperatura média de 25 graus. No clima equatorial, há chuva abundante o ano inteiro. Não é só numa parte do ano. Beleza? Clima tropical. Ele vai acontecer nas áreas próximas aos trópicos. Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio. A temperatura média do clima tropical é menor do que o equatorial. Lembre-se, está se afastando da área do Equador. Então hoje a média de temperatura do clima tropical é de 20 graus. A principal característica é a clara definição entre as estações do ano. Então o inverno é seco e o verão é chuvoso. Isso é muito distinto, muito claro, uma característica especial do clima tropical. Dependendo da região, pode variar o tropical em clima tropical seco e clima tropical chuvoso. Ele é dividido em clima tropical equatorial, tropical de monções, tropical úmido ou de savana e ainda o clima tropical de altitude. Reparou? Clima tropical, quantas variações ele tem? Isso quem determina é a exaltação de uma daquelas características que formam os climas que eu falei agora há pouco para vocês. O clima tropical e suas variações, eles são encontrados onde? Brasil, Singapura, Índia, Sri Lanka, Havaí, México, Austrália, enfim, repararam na quantidade de lugares do mundo que nós temos o clima tropical? Próximo tipo de clima é o subtropical. O clima subtropical assim é muito peculiar. Ele marca as regiões abaixo, logo abaixo dos trópicos, sobretudo do trópico de Capricórnio. Ele é marcado pela diferenciação térmica, ou seja, de temperatura durante o ano, porque tem 4 estações bem definidas. É muito do que nós vemos aqui em Curitiba, ok? Os principais extremos de temperaturas vão ocorrer, obviamente, no verão, com uma variação de 20 a 25 graus em média, e no inverno, com termômetros marcando aí de 0 a 10 graus Celsius. Repararam, então? Muito Curitiba, tá? As chuvas nessas regiões subtropicais, elas variam aí de 1.000 a 1.500 milímetros anuais. São Paulo, sul do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, vão sofrer a influência do clima subtropical. Beleza? Próximo tipo de clima, clima temperado. As 4 estações no clima temperado são bem definidas também, ok? Nós temos então nas regiões de clima temperado, nós temos ali na proximidade, fica no meio do caminho entre as zonas tropicais e os polos. Então as áreas de clima temperado, tanto do hemisfério sul quanto do hemisfério norte, ficam então entre os trópicos e os polos. Ele é dividido em 4 tipos de clima temperado. Temperado mediterrâneo, temperado continental, temperado oceânico. É nesse tipo de clima que ocorre então em regiões como Europa, América do Norte e Ásia. Beleza? Clima típico de Canadá, norte dos Estados Unidos, Europa, ali região norte da China, enfim, então uma região que pega o clima temperado. Próximo tipo de clima é um clima um pouquinho mais raro,
é o chamado clima mediterrâneo. Ele é marcado por invernos extremamente curtos e de baixa temperatura, variando de 0 a 15 graus, e o verão é muito longo, registrando temperaturas aí que vão de 18 a 25 graus. No clima mediterrâneo, você tem então um período chuvoso, ao contrário do nosso, né? É o inverno, o período chuvoso, e no verão ocorre então a área mais seca. Se o inverno, que é chuvoso, é mais curto e o verão, que é mais longo, é mais seco, repara que a umidade neste ambiente, nesse tipo de clima, é menor. Embora o inverno seja breve e o verão longo, as 4 estações do ano ainda conseguem ser bem definidas. E nós encontramos esse tipo de clima nas regiões ao redor do mar Mediterrâneo, um pouquinho ali na costa oeste dos Estados Unidos e levemente lá na Austrália, beleza? Próximo tipo de clima, clima desértico. Clima desértico tem um calor com uma média aí básica de 30 graus de temperatura, com principal marca a escassez de chuva, beleza? As chuvas são escassas, quase insignificantes, podendo haver... E aí você tem um caminhão passando bem no meio da videoaula, não vai ter edição, então pega essa buzina aí só para matar a saudade, beleza? Bom, você tem as chuvas escassas, quase insignificantes, deixando então ali períodos assim muito espaçado não, mas muito longo. Então tem muito tempo sem chuva. Assim, em alguns momentos, alguns lugares chegam a ser décadas em que não ocorrem chuvas. Beleza? Bom, como consequência, a umidade do ar é extremamente baixa, às vezes menor que 15%, altíssimas temperaturas durante o dia e temperaturas negativas durante a noite no inverno. As estações do ano são diferenciadas apenas pela variação de temperatura. Esse tipo de clima é encontrado então no deserto do Saara, na África, lá no Oriente Médio, no oeste do continente americano, lá nos Estados Unidos, na região norte do México, na região Sonora, no Atacama, que fica aqui no litoral do Chile e do Peru, na Austrália, na Índia. Então repare que existem alguns lugares do mundo com esse tipo de clima. O clima semiárido é o próximo, é o clima que nós temos aí chuvas irregulares, escassas, altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar. São as principais características do clima semiárido. Bom, a temperatura média nesse tipo de clima é de 27 graus e as chuvas vão variar em no máximo 750 milímetros no ano. Repare, Curitiba tem no ano, em média, 1.500 milímetros, ok? E a Amazônia passa dos 3.000. Então, olha a diferença de quantidade de chuva no ano. Além de escassas, as chuvas são irregulares e muito mal distribuídas. A região que mais se destaca com esse tipo de clima para nós é a região nordeste aqui do nosso país. Beleza? Próximo tipo de clima, clima continental árido. Esse tipo de clima é marcado pela baixa umidade relativa do ar, em consequência da densidade pluviométrica média de 250 milímetros no ano. Então chove menos ainda do que no semiárido, ok? Além de seco, tem como característica a grande variação de temperatura. Verão, 17 graus, né, em média. E o inverno, 20 graus negativos. Então olha que louco, você tem 17 graus positivo indo até 20 graus negativos. É observado esse lugar, esse tipo de clima é observado ali em regiões como Ásia Central, montanhas rochosas, lá nos Estados Unidos, Patagônia aqui na Argentina, e é um clima que possui o que nós chamamos de amplitude térmica, que é a variação entre a maior e a menor temperatura, muito agressiva ao longo do ano. Vamos lá, mais um tipo de clima, frio de montanha. Frio de montanha também é chamado de clima de altitude. É um clima que tem baixas temperaturas ao longo do ano inteiro. Em média, os termômetros ficam ali na casa dos 0 graus ao longo do ano, né? Mas no inverno ali você tem uma queda ainda maior, tá? Índices negativos facilmente. Essas chuvas nas regiões de frio de montanha são até elevadas, na média aí de 1.500 milímetros anuais. Beleza? Vamos lá, próximo clima, clima polar. É o clima de temperaturas, obviamente, mais
extremas, temperaturas negativas mais extremas. É o último clima, não pode ser mais radical, né? São termômetros aí que variam de 0 a 30 graus negativos, podendo chegar a 50. Então, nos climas polares, nós temos uma média anual de 30 graus negativos. Sai de 0, pode chegar a 50 e o 30 é a média que nós temos. Além de ter uma amplitude térmica elevada, a umidade do ar também é elevada, mesmo com baixa quantidade de chuva. Então, chove pouquíssimo no clima polar, porém a umidade é alta, tá? Ela tem como característica a presença de neve cobrindo o solo todo o ano, cerca aí de 100 milímetros de neve registrados ao longo do ano, isso é coisa pra caramba. Ela vai ocorrer em regiões nas costas ali, né, do Ártico, na região costeira do Ártico. O clima da Groenlândia também é predominantemente polar, norte do Canadá, Alasca, Antártida, norte da Ásia, no extremo norte da Ásia, lá no extremo norte da Rússia, beleza? Bom, aqui nós fechamos os tipos de clima, tá? Pausa aqui, volta para ouvir minha voz irritante, então, quantas vezes você precisar, porque agora nós vamos falar sobre os tipos de vegetação que ocorrem dentro desses tipos de clima. Como eu disse, são parecidas a interligação entre eles, mas tem pequenas mudancinhas ali, tá? Vamos lá? Principais tipos de vegetação? Bom, o primeiro tipo de vegetação são as savanas. As savanas são comparadas ao cerrado no Brasil. Elas são encontradas no continente africano, no continente americano, na Oceania, em locais que apresentam um clima tropical, subtropical e temperado, reunindo ali cobertura vegetal predominantemente rasteira, gramíneas, ervas, arbustos, etc. Embora apresente também algumas árvores assim bem esparsas, as árvores não fazem parte desse tipo de vegetação, ok? Próximo tipo de vegetação, segundo, estepe. No Brasil nós temos a estepe com outro nome, nós chamamos de caatinga. As estepes são encontradas na Europa, na América Central, ali na América do Sul e também na Ásia Central e na África. Nós temos sempre esse tipo de vegetação, a estepe, como um local de transição entre savana e deserto, ok? Ela ocorre em regiões de clima árido, temperado e às vezes subtropical também, sendo indicados ali como um extenso tapete vegetal, uma vez que eles têm uma predominância absurda de vegetação rasteira, gramíneas e ervas e nenhuma árvore. Beleza? Pradarias, terceiro tipo de vegetação, semelhante então às estepes no Brasil, nós chamamos de pampas, né? Aqui no Brasil nós chamamos as pradarias de pampas. Aqui no Rio Grande do Sul temos muitos pampas, ok? As pradarias elas representam um tipo de vegetação rasteira com ausência de arbustos e árvores, mas a principal diferença da pradaria para as demais, já citadas anteriormente, está no clima. As estepes se desenvolvem em climas mais secos que as pradarias. As pradarias são inseridas nos climas mais úmidos, temperados e tropicais. São vegetações encontradas na Europa, Ásia, América do Sul e América do Norte. Beleza? A tundra, outra forma de vegetação, uma vegetação rasteira, esparsa, encontradas nos locais mais frios do planeta, principalmente no Polo Norte, no Círculo Polar Ártico. Ela é semelhante à taiga que vou falar daqui a pouco, mas também a taiga também se desenvolve em locais frios, etc., inóspitos, mas a tundra, ela se desenvolve num clima polar e apresenta uma vegetação predominantemente rasteira, enquanto a taiga, também é chamada de floresta conífera, né? Ela tem árvores dentro desse tipo de vegetação, beleza? Já que eu estava falando da taiga, próxima vegetação é a taiga, também chamada de floresta boreal, né? Aquelas florestas coníferas que eu falei agora há pouco, tem o nome de floresta boreal também. A taiga se desenvolve em locais muito frios do planeta, nas regiões ali setentrionais da América do Norte, Europa e Ásia. Ela é diferente da tundra, que apresenta uma vegetação exclusivamente rasteira, por causa do excesso de gelo e também por causa do vento, né? A taiga não, a taiga tem árvores,
árvores coníferas em forma de cone, né, num ambiente chamado de clima subpolar. Então é quando está quase virando o clima polar, você tem esse tipo de vegetação. Outro tipo de vegetação é a vegetação mediterrânea, que está presente nos diversos locais do planeta, como África, Europa, América do Norte e Oceania. A vegetação mediterrânea é muito diversificada, de forma que apresenta uma vegetação arbórea, arbustiva e herbácea, tudo ao mesmo tempo. Elas surgem em zonas temperadas do planeta e elas vão apresentar um clima dentro do clima mediterrâneo, meio óbvio pelo nome, né, galera? Elas vão enfrentar verões muito quentes e secos e invernos muito frios e úmidos, beleza? O último tipo de vegetação é a mais rica da nossa querida Terra. São as florestas tropicais e equatoriais. A área de ocorrência desse tipo de bioma ela é delimitada por quem? Pelos trópicos. Então ela está naquela zona intertropical, entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. E no meio você tem a linha do Equador atravessando. Portanto, é o tipo de domínio de vegetação com elevadas temperaturas, pela grande quantidade de chuva. Apesar de a gente ter conseguir distinguir vários subtipos de florestas, cara, dentro desse tipo de vegetação tem um monte. Florestas tropicais, subtropicais, equatoriais, blá blá blá. Elas têm algumas características em comuns. Elas são heterogêneas, ou seja, completamente diferentes, perenes, higrófilas e latifoliadas, ok? Não lembra dessas palavras? Ó, vai pro teu livro ou dá uma googlada lá, joga lá no Google o que é perene, o que é higrófila, o que é latifoliada, você vai relembrar do que se trata, beleza? Nesse bioma das florestas tropicais, nós encontramos a maior biodiversidade do planeta, ou seja, a maior variedade de espécies de plantas, animais e micro-organismos encontrados em todos os outros biomas da Terra. Nas áreas próximas do Equador, as florestas são ainda mais fechadas. Quanto mais próximos do Equador, mais densas serão as florestas. Vão apresentar camadas e árvores de diferentes alturas e tipos, e cipós, e troncos, e galhos. Enfim, um monte de coisa embolada, porque está mais próximo da linha do Equador, com maior temperatura e maior umidade. Tranquilo? Os principais exemplos são as florestas amazônica, floresta do Congo e na Indonésia. Beleza, meus queridos? Uma aula curta, muita informação, vai e volta no vídeo quantas vezes precisar, dá uma olhada no seu livro, tá bem legal o jeito que o seu livro encaixa as informações em relação a clima e vegetação. Qualquer dúvida, manda no PDA, ó, beijo do gordo e a nozes.